Eu não recebi a notificação. Recebi agora. Agora sim. Então vou recomeçar. Bem-vindos à sexta sessão deste segundo ciclo de Invasoras às Quartas, que é um ciclo de webinars promovido pela Rede Inveco, a Rede Portuguesa de Estudo e Gestão de Espécies Invasoras, que é uma rede associada à SPECO, a Sociedade Portuguesa de Ecologia. As sessões anteriores estão gravadas e disponibilizadas no YouTube da SPECO. Peço às minhas colegas que ponham no chat. E esta... Ui, está alguém com som? Oh, já fui outra vez. Vera Ferreira. Eu vou tentar pôr, mas não sou capaz. É a Vera que tem ligado. Se calhar... Elizabeth, podes pôr o teu online, o teu com som. Ok, estou de volta. Estava a dizer que era então que as sessões anteriores estão gravadas e disponíveis no YouTube da SPECO, portanto podem ver ou rever as sessões anteriores, e esta também ficará gravada e disponibilizada daqui a uns dias no YouTube. Temos uma novidade. As sessões vão ser acreditadas para os que sejam professores e tenham interesse em ter um certificado acreditado, como a ACD, portanto, a Ação de Curta Duração, e para isso é necessária a presença em 3 sessões de Invasoras às Quartas, e é necessário, obviamente, a participação na sessão inteira, e precisamos que as pessoas que queiram esse certificado entrem com o seu nome que precisam para aparecer no certificado, e que se certifiquem que não partilham o link com outras pessoas, porque senão depois temos várias pessoas com o mesmo nome, como às vezes nos acontece, e não conseguimos saber quem é que esteve realmente a participar. De qualquer maneira, mantemos o que já tínhamos feito nas sessões anteriores, que é quem quiser certificado pode escrever para a nossa colega Paula Lourenço, que trata dos certificados, e ela enviará, mas precisam de escrever. Portanto, nós deixamos de enviar certificados para toda a gente, porque muitas pessoas não utilizam e não vale a pena nós estarmos a enviar. Se tiverem dúvidas, podem escrever para o mail da Inveco, inveco@speco.pt, e nós esclareceremos. Mas fica já esta novidade. Depois, no final, nós voltamos a repetir para que quem não tiver chegado logo no início também possa saber. E agora, se calhar, passava a vez à Elia para apresentar as nossas convidadas de hoje. Ok. Então, muito boa noite a todos. É bom ver esta audiência tão composta, logo no início. E isto deve querer dizer que as nossas palestrantes suscitaram muito interesse. E só podia, ok? Portanto, eu vou apresentá-las, ver se eu não me engano, vou apresentá-las pela ordem que elas vão falar. Portanto, primeiro a Raquel e depois a Iva, e apresento já as duas para depois não criar entropias a meio da apresentação. Portanto, a Raquel Viterbo, que podem todos ver aqui, eu estou a ver à minha direita, não sei como é que vocês estão a ver, tem formação em Biologia, mais na Ecologia, Ambiente e Território, e vou dizer que trabalha no município de Valongo há muito tempo, com uma longa experiência, não vou dizer datas para vocês não fazerem contas, e sempre ligada à conservação da natureza e à educação ambiental. Tem dedicado parte do seu percurso a uma área que eu acho que é fantástica, que é explorar o trabalho em rede e envolver os cidadãos, todos nós, no fundo, nesta gestão da conservação, da natureza, da biodiversidade, de proteger o nosso planeta. Desses projetos em que elas têm estado envolvida, há 2 que se destacam. Um deles é o Corrente de Rio Lessa, e o outro é o Futuro, as 100 mil árvores da área metropolitana do Porto. O papel com que está aqui, ou se calhar um dos seus desafios mais recentes,
esteve envolvida na criação da área de paisagem protegida regional do Parque das Serras do Porto, do que nos vem falar hoje, e é atualmente a secretária executiva desta área protegida. Está muito bem acompanhada pela Iva Ferreira, que eu vejo ao lado dela, não sei como é que vocês estão a ver. A Iva tem formação em saúde ambiental e também está no município de Gondomar há um bocadinho mais tempo do que a Raquel, está no de Valongo, e é responsável por áreas também muito pela área florestal, mas na verdade está ligada, é atualmente chefe de divisão dos espaços verdes e dos parques, e está ligada também muito a esta criação desta área do Parque das Serras do Porto. Um bocadinho também em ligação como representante do município de Gondomar. Trabalha muitos projetos de conversão florestal e é verdade que acho que tem uma longa experiência com as invasoras que atravessam esse caminho, mas muito ligado ao risco de incêndio e à promoção da biodiversidade, e com as nossas fiéis condutoras destas sessões, as invasoras. Está ligado a uma coisa que eu também acho que é muito interessante, que é as linhas de água, a gestão das linhas de água de Gondomar. De Gondomar ou as que estão ligadas ao concelho, não é? Se calhar há algumas coisas que ultrapassam, numa lógica de recuperação ecológica. E faz parte também do futuro, portanto, aquele projeto das áreas metropolitanas do Porto, das 100 mil árvores, que na verdade foi a razão pela qual nós nos conhecemos. Assume atualmente a coordenação técnica do Centro de Educação Ambiental da Quinta do Passal. E acho que eu estou muito expectante, acho que vou gostar de vos ouvir. A partir de agora a palavra é vossa. Boa noite a todos, obrigada Elizabeth e Hélia pelo convite, antes de mais, por este caloroso acolhimento para a apresentação, acho que falei em nome da Iva também, e de facto este projeto para nós tem sido uma aprendizagem enorme ao longo destes já alguns longos anos, e é um gosto enorme para nós também podermos partilhar convosco o que temos vindo a aprender e esperamos que seja útil para outros projetos e para outras áreas e outros desafios na área das espécies invasoras. Nós preparamos uma apresentação, portanto vamos usá-la como meio de apoio. Tivemos obviamente que selecionar um pouco da nossa intervenção dado o tempo, portanto vamos nos focar especialmente nas áreas que achamos que podem ser mais interessantes para quem nos está a ouvir, lá está, enquanto casos de estudo, e estamos obviamente disponíveis depois para questões, trocar impressões e pronto, conversarmos um bocadinho após a nossa intervenção. Eu vou partilhar o meu ecrã. Confirmem só que estão a ver. Está perfeito. Pronto. Eu vou-vos só pôr aqui no cantinho para não estarem. Ora bem, então nós vimos falar-vos um pouco do trabalho em torno de uma área protegida, de âmbito regional, que são então as Serras do Porto. Portanto, esta área protegida foi criada em 2017 e envolve 3 municípios vizinhos. Portanto, hoje convidei a Iva a estar connosco, que é do município de Gondomar, mas no fundo nós representamos toda uma equipa. Portanto, eu neste momento estou destacada na Associação de Municípios, mas há, além da colega de Gondomar, colegas também de Paredes e de Valongo que colaboram na equipa nuclear e que se sentem então representados nesta apresentação de hoje também. Portanto, é um trabalho de equipa, de conjunto, não só nosso, já vão ver, mas nós no fundo somos aqui o motor base central disto que vos vou falar hoje. Chamamos de histórias de resiliência porque entendemos que de facto é exigente, mas não devemos desistir. A nossa postura de hoje é muito positiva, embora às vezes também vamos um pouco abaixo, é normal, mas hoje estamos aqui numa postura positiva para também tentar promover ou incentivar a que outras pessoas possam basear-se no nosso trabalho e fazer mais e melhor. Só para terem um pouco de enquadramento. Agora, confirmem só uma coisa, vocês veem só a apresentação ou estão a ver
Estamos a ver só a apresentação, sim, está em modo de apresentação. Eu partilhei o ecrã, estava com receio que vissem tudo o que eu vejo, inclusive as pessoas, isso ia interferir com a vossa visualização. Não, está tranquilo, tranquilo. Assim, se só veem a apresentação, está perfeito. Pronto, obrigada. Para terem uma ideia, até porque há pessoas de outros pontos do país, inclusive do exterior, portanto, nós estamos situados na zona limítrofe do Porto de Cidade, portanto, estamos no Grande Porto. Vêm claramente o Rio Douro marcado a azul, aqui demarcados depois desculpem, a preto os municípios, e encontram uma área delimitada a verde, que é então o Parque das Serras do Porto. Por curiosidade, aqui a zona mais a norte, também classificada como Zona Especial de Conservação da Rede Natura 2000, e aqui, lá está, os municípios que já referimos, Gondomar, Paredes e Valongo. Esta área protegida tem uma série de desafios, já vamos falar sobre eles, mas tem esta grande vantagem de ser um parque periurbano, uma área protegida muito próxima da população, que tem aqui oportunidades muito interessantes em termos de envolvimento, que é uma das nossas mais-valias. Portanto, vem aqui claramente o Rio Douro, com o Ponto do Freixo, o comboio a circular na direção de São Bento, e se olharmos para o interior, portanto, este horizonte que vem ao fundo são então as Serras do Porto. Portanto, acho que é claramente perceptível o nome destas serras, porque realmente são a área montanhosa que serve aqui o Grande Porto. Nós, se nos debruçamos nos desafios, é porque temos valores e interesses a defender, portanto, temos todos nós muito orgulho e muito presente todo o património existente no território, tanto a nível geológico, com milhões e milhões de anos de história, como mais recente em termos de mineração romana, todo o complexo subterrâneo e não só, as tradições de quem ainda habita no território, os nossos valores naturais relacionados com a fauna e a flora, o usufruto que já era feito do território a nível do desporto e do lazer, que nós procuramos potenciar de forma sustentável, e também todo o interesse da parte então do público. Está cá representado mais jovem, mas não só. Portanto, há muitas pessoas que se deslocam às serras para desconectar do rebuliço do dia-a-dia, mas também para conhecer então novos horizontes, novos temas e se envolverem nesta conservação. Nós, em termos de que é a atuação da Associação de Municípios, de uma forma assim muito esquemática, só para terem uma ideia, portanto, nós trabalhamos muito de perto com os municípios que integram, portanto, com os 3 municípios que já referimos. O trabalho é cotidiano entre a equipa intermunicipal e da associação. Trabalhamos muito depois com consultores, com especialistas, portanto, ninguém sabe tudo e nós aprendemos imenso trocando impressões com uma série de pessoas, pronto, de diferentes áreas de conhecimento e de experiência. E depois uma área protegida, hoje em dia atual, não pode viver sem toda a sua envolvente. Portanto, e aqui falo outras entidades, associações, escolas, os residentes, os gestores, os empreendedores, cidadãos, etc. Trabalhamos muito com base em parcerias e isso leva-nos, sem dúvida, muito mais longe, embora seja, obviamente, desafiante. Em termos do que são os nossos projetos, nós hoje não vamos falar de projeto a projeto, vamos focar-nos em áreas. Portanto, a apresentação de hoje está mesmo direcionada para o tema das espécies invasoras e vamos focar-nos no sumo que podemos tirar de todo o nosso trabalho, mas para terem aqui um bocadinho uma ideia do que são os projetos que têm vindo a ser implementados, portanto, eles procuram ser integrados, há sempre a vertente de estudo, depois de intervenção efetiva, obviamente, também a nível da sensibilização e do envolvimento então da comunidade. Nós fizemos 6 anos enquanto área protegida em março, preparamos aqui uma pequena síntese visual do que tem sido o nosso trabalho, e hoje vamos focar-nos então na intervenção no terreno, mas é impossível sem dissociar do que são aqui as outras áreas de atuação, tanto ao nível da produção de recursos didáticos, lá está, do envolvimento dos parceiros, e de todo o trabalho também de voluntariado em torno das plantações florestais, por exemplo, que é, no fundo, o corolário depois do trabalho que vamos falar hoje. Em termos de plantas invasoras, quais são aqui os nossos principais desafios? O mais habitual é focar-nos nas austrálias, nas mimosas, nas áqueas picantes, mas temos muitas outras a elencar, tanto dentro do mesmo género das acácias, por exemplo, e das áqueas, como
outro tipo de plantas invasoras que são conhecidas de todos, ervas das pampas, as robinhas, os espantalobos, as tintureiras, erva da fortuna, os dias, canas, jarros, erva pinheirinha nas partes aquáticas e continuando nas aquáticas, cinto d'água, sanguinária no Japão, aqui nas margens, tabaqueira, etc. Portanto, não falta tema de trabalho, mas de facto nós temos que direcionar o nosso esforço para aquilo que é mais problemático e o que vamos focar hoje. Nós temos trabalho noutras espécies, mas entendemos hoje focar-nos nas 3 primeiras que falamos aqui, austrálias, mimosas e áqueas picantes, porque são aquelas que ocupam maior área e têm sido o alvo primordial do nosso trabalho, embora lá está nas parcelas que intervencionamos, tendo outras espécies presentes, obviamente que também são trabalhadas. O típico aspecto de áreas ocupadas no nosso território, por exemplo, com acácias, é este. Nós temos muita área também com eucaliptal, grande parte gerida para fins económicos, mas também outras áreas em que os eucaliptos surgem de forma espontânea e muito associado a isso, mas não só, temos então as nossas austrálias e a nível das áqueas, temos muito esta paisagem, ou seja, elas gostam bastante das zonas de charneca, que é no nosso habitat rede natura mais relevantes, e depois ocupam grandes áreas e, obviamente, que competem com as nossas espécies típicas de charneca, como os tojos, as urzes e a carqueja. Esta imagem acho que é representativa porque por vezes surge, pronto, quando é muito difícil uma intervenção, surge aquele desânimo de pensar será que vale a pena, mas depois nós vemos todo o esforço das nativas em ocupar o seu espaço e sem dúvida que merecem aqui a nossa ajuda. Isto para dizer o quê? É muito importante nós conhecermos bem o território para decidirmos como atuar, onde atuar e o que fazer. Este é um exemplo de um trabalho prévio de levantamento fotográfico com recurso a drone e depois com fotointerpretação, e nós vemos que uma área que à partida, olhando assim de longe, até pareceria toda ocupada com, neste caso com acácias, e depois vamos a ver, encontramos diferentes ocupações, zonas mistas, e inclusive as zonas em que continuamos a ter o carvalho, o sobreiro, etc. Portanto, vale muito a pena fazer todo este esforço, e vocês vão ver nas imagens que vamos passar a seguir que de facto os resultados são animadores, embora o esforço seja contínuo, e é aí que nós queremos chegar, especialmente com a apresentação de hoje. Em termos de projetos, então, como já disse, nós não vamos abordar cada um, portanto, vamos focar-nos nos resultados e nas intervenções. Mas para terem uma ideia, há realmente aqui um trabalho continuado, ou seja, quando nós adotamos uma área, é para intervenções de médio e longo prazo, e vamos tentando encadear sempre os projetos nos outros, de forma a que a nossa ação no território seja cada vez mais consistente e mais alargada. Se virem este mapa síntese, percebem aqui as diferentes cores, são diferentes âmbitos de intervenção. Nós temos aqui as zonas agora maiores que vêm a verde, são as novas, não é novas, pronto, são as áreas previstas no LIFE, que têm tanto ações de continuidade como novas intervenções, mas percebem do resto das cores que tem havido uma tentativa então de, ok, começamos aqui, mas depois quando é possível largamos a área vizinha, vamos procurando sempre trabalhar de forma muito integrada. É importante dizer que não só o nosso trabalho está aqui representado, como também todo um outro conjunto de intervenções até de outras entidades que também ajudam a que tudo isso seja uma realidade. Há aqui um exemplo, por exemplo, das faixas da REN, que tem agora um projeto muito interessante também de reconversão e que também surgem aqui como contributo para este bolo global. Ora bem, em termos de abordagens e de metodologias, não vamos também estar a ser muito metódicas na abordagem, mas só terem uma ideia que há diferentes, obviamente, diferentes técnicas que todos conhecem, todos que estão aqui se interessam por este tema já, certo, viram o site do invasoras.pt e consultar as diferentes técnicas. Nós aqui fazemos um bocadinho de tudo, consoante cada parcela. Tanto pode ser uma atuação mais manual e baseada em técnicas menos agressivas no sentido para o ambiente, digamos assim,
Claro que para a planta o objetivo é que ela seque, possa ser depois removida. Portanto, a técnica do descasque será a mais consensual, digamos assim, mas usamos, porque não temos outra forma, em grandes densidades, em grandes áreas e que tendo em conta o tipo de intervenção que fazemos, também o controlo químico, também obviamente sempre com muito cuidado na sua aplicação, especialmente usado com base em pincelagem, mas às vezes também é necessário em controlos de continuidade fazê-lo a nível foliar, mas sempre de forma muito localizada. E temos também outro tipo de intervenção, por exemplo, aqui um caso de espécimes já de algum porte, em que tiveram que ser desmontadas por profissionais com esse tipo de habilitação. E aqui um outro exemplo, lá está um bocadinho mais musculado, não só fazemos trabalho manual e motomanual, mas também com recurso a maquinaria. Portanto, há muito outro tipo de intervenções, mas isto para vocês perceberem que há aqui uma abrangência grande em termos do que é a estrutura de intervenção. E no tipo de ações que temos e na área que temos em intervenção, é impensável fazê-lo de forma manual ou só com base em voluntários, portanto temos muito trabalho de equipas profissionais no terreno e sim com recurso a meios já de algum porte. Agora, o convite é que venham então connosco conhecer algumas das histórias que temos para vos contar, umas mais complexas, com mais capítulos, outras com menos capítulos, mas vamos lá, então aqui a primeira história é mais antiga. Pronto, eu começava por aqui, esta história diz-me particularmente muito e gostava de partilhar convosco. Esta primeira imagem não é assim muito simpática, mas é só para perceberem um bocadinho o contexto. Isto surgiu no âmbito de um projeto de arborização e em conversa com o promotor e com o ICNF na altura, surgiu aqui a questão porque havia de facto áreas de charneca dentro do que seria a zona de intervenção. E a primeira abordagem da entidade competente na altura era: está cheio de áquia, pronto, será que vale a pena intervir, como é que vamos fazer isto, etc. Obviamente que o produtor tinha interesse económico nessas parcelas, mas chegamos ali a um acordo e vocês veem dentro desta área, com estas linhinhas plantadas, aqui duas zonas, não sei se o rato é visível, se alguém me puder só confirmar, pronto. Tem uma zona aqui mais à esquerda e esta zona mais à direita, são áreas de charneca que estavam plenamente ocupadas com áqueas e que foi definido em conjunto, portanto, dentro do que seria uma área de produção, ficarem para conservação. Portanto, uma área total de cerca de 40 hectares, 8 ficaram para conservação de charnecas, com o compromisso da nossa parte que iríamos ajudar, no fundo, nesse controle. Isto foi antes até da área protegida ser criada, mas desenvolveu-se até hoje e continuamos a trabalhar neste território. Então os primeiros capítulos eram, havia a ideia teórica, pertinente, obviamente, que neste tipo de extensão de intervenção e com a densidade de áquia que tínhamos naquele território, que seria de experimentar fazer um fogo controlado, depois deixar as sementes germinarem e após 2 anitos no máximo, por causa das novas plantas não criarem semente e começarmos o ciclo outra vez, fazer-se novo fogo controlado. Tivemos uma dificuldade, porque passou um ano, passaram 2 e o colega da área dos fogos controlados infelizmente diz que não há continuidade de combustível para conseguir de forma eficaz fazer esse segundo fogo. Portanto, nós temos começado o método de intervenção todas com aquele fulgor de que ok, aqui umas novas técnicas, vamos aqui experimentar, mas de facto não foi viável. Então o que é que nós fizemos? Primeiro pomos as mãos à cabeça, mas depois vamos em frente e surgiu a hipótese, isto é o que nós tínhamos no final dessa primeira fase, portanto o primeiro fogo tinha feito com que as plantas que lá existiam queimassem, libertassem semente, as novas germinaram, mas depois não conseguimos fazer o segundo. Então o que fizemos foi aproveitar uma oportunidade de financiamento para prever o corte destas plantas. Portanto, no ano seguinte tivemos uma equipa profissional a fazer o corte da áquia nestas zonas e o que acontece é que continuamos, não anualmente, mas quase, a fazer o controle desta área e posso-vos dizer que cada vez temos menos necessidade de intervir, apesar de ainda haver germinação. Inclusive nesta área também nos apercebemos que a áquia
quando há uns anos se achava que cortando ela não rebentava de touça, mas rebenta. Portanto, temos tido, felizmente, aqui o apoio dos sapadores florestais, tem sido primordiais, e hoje em dia conseguimos ter a área de charneca ainda em recuperação, mas sem presença, ou seja, a áquia está presente, mas não de forma significativa, nem deixamos que ela atinja porte que não permita que a charneca possa instalar-se de forma mais evidente. Portanto, é uma área em manutenção. Lá está, o que é que nós aprendemos daqui? Primeiro, cada área é uma área, cada experiência é uma experiência, nunca devemos desistir, portanto, todo o trabalho que está para trás foi em vão, e devemos ser capazes, daí a resiliência, de nos adaptarmos, de aprendermos, não insistirmos quando vemos que não é esse o caminho, mas nem que seja por linhas tortas, a gente vai lá chegar, e a verdade é que vale a pena. Com mais esforço do que inicialmente previmos, mas vale a pena. Portanto, este é um exemplo de áquia, portanto, é um exemplo dos nossos primeiros. Temos aqui um exemplo mais recente, mas que, e aqui com este aprendemos também muito. Aqui a expectativa foi, se nós cortarmos muito, muito rentinho a áquia, isto era um manto também contínuo, muito, muito complexo, foi trabalhado com trator neste caso, e achamos que cortando rentinho, que conseguiríamos um maior resultado. Estivemos lá há pouco tempo, até com a Hélia, e preocupa-nos o facto de continuarmos a ter rebentação, além de alguma germinação desta espécie. Já temos previsto intervenção por parte dos sapadores florestais que vão fazer o corte, portanto vamos continuar a investir nesta área, e serviu para aprender algo muito curioso, que há pouco falávamos com a Hélia antes de abrirmos a vossa participação, que é interessante ver que diferentes alturas do ano de intervenção levam a diferentes resultados. Nós temos um exemplo a seguir, que depois até vou passar à colega Iva, que a intervenção foi feita noutra altura do ano, que diferente desta, e que nós temos vindo a descobrir por comparação, é que este trabalho foi feito no início do ano, por volta de fevereiro, e temos este resultado, enquanto que trabalhos com o mesmo tipo de tipologia e presença de áquia feitos no segundo semestre, mais para o final do ano, têm melhores resultados. Portanto, tudo é uma aprendizagem e serve para ajustarmos as próximas iniciativas em torno do mesmo território. Ora bem, esta é uma outra história. Eu vou passar rapidamente as imagens, mas depois a Iva complementa na primeira pessoa, que eu acho que é muito giro ouvir esta história pela voz da Iva. Portanto, isto é em Gondomar. Até agora vimos áreas de Valongo, portanto, é tudo parte das serras. Isto é uma área que também era uma cortina de áquia, era um manto já com áquias muito, muito grandes. Isto é uma primeira intervenção nessa zona. Tenho mais duas imagens, vou passar assim muito rápido e depois volto atrás para a Iva vos contar a história. Portanto, só para verem a ideia, portanto, isto é 2 anos, entretanto, e esta é mais recente, está ali uma cara, uma parte de trás conhecida, neste caso, da Hélia, que esteve connosco lá há pouco tempo. Iva, queres contar um bocadinho desta história? Ora, então, boa noite a todos. Muito obrigada, Raquel. Eu acho que tu, como sempre, tão explícita como és, podias perfeitamente contar esta história, queria ser exatamente igual, mas pronto, muito obrigada por me dares a palavra. E então eu vou contar que efetivamente esta era uma área ecologicamente degradada no município de Gondomar, em Covelo, sempre que realmente o município já andava há muito tempo para conseguir intervencionar e portanto esta oportunidade realmente que o Parque das Serras do Porto, com os projetos que a Raquel já fez o favor de explicitar, e que realmente esta intervenção começou já em 2018 com o projeto Charnecas e com um grande parceiro que temos em comum também, que é a Lipor, e portanto conseguimos efetivamente alavancar aqui uma intervenção nesta área que tinha aqui, ou seja, tinha uma densidade praticamente 100% do terreno com áquia picante, que até impedia o acesso pelo caminho público, ou seja, mesmo até as viaturas ficavam, efetivamente tinham muita dificuldade em transitar,
E as pessoas, e portanto, para nós, município, e para o parque em si, efetivamente esta área foi designada como área de intervenção prioritária porque tinha um risco de incêndio muito, muito, muito grande, não é? E em termos de biodiversidade, efetivamente, nós notávamos, porque no local onde existe a ácua picante, depois as nossas espécies nativas, efetivamente, não conseguiam perdurar. E, portanto, no âmbito deste projeto, a intervenção foi feita através do corte da áquia. A áquia foi sendo acumulada ao longo dos caminhos, e depois, entretanto, também foi implementada outra técnica em colaboração com o prestador de serviços que foi muito interessante. Foi também uma outra metodologia de aprendizagem para nós, foi as valdas de infiltração de água, porque é uma área muito exposta a sul, em que tínhamos muito receio que, efetivamente, qual deveria ser em termos de sobrevivência das nossas espécies. E, portanto, em termos de metodologia, em termos de preparação do solo, fizemos estas valas de infiltração, portanto, a áquia foi cortada, como eu disse, foi acumulada ao longo dos caminhos e depois, entretanto, removida. E, portanto, o que notamos com base nesta metodologia, tínhamos também a receio, esqueci-me de dizer, tínhamos também a receio que efetivamente depois, tendo esta uma área de charneca, que efetivamente a charneca não recuperasse com o tempo, ou seja, os nossos matos que ficassem com esta intervenção prévia, com esta mobilização do solo, os matos que não recuperassem, mas como a Raquel acabou de mostrar as fotografias em que, ou seja, passados 2 anos, este projeto teve um sucesso enorme e agora, quando chegada a época de monitorização, que temos vindo a efetuar também no âmbito do projeto Metro Quadrado, em colaboração com a LIPOR, verificamos que efetivamente temos uma atuação muito pontual de arranque das novas plântulas e, portanto, efetivamente foi uma metodologia de atuação que para nós constituiu uma enorme oportunidade e uma grande aprendizagem para a nossa intervenção no parque. Portanto, neste momento, como conseguem ver aí na imagem, ou seja, nós criamos linhas de plantação essencialmente com pinheiro manso, medronheiro e carvalho alvarinho. Ainda há pouco tempo estivemos lá e que, portanto, estão com uma taxa de sobrevivência muito, muito boa, muito, muito interessante. Aliás, podem ver aqui, é bem visível nas fotografias, o crescimento dessas espécies e portanto consideramos que foi uma ótima oportunidade de intervenção que foi aproveitada e um sucesso enorme para o projeto. Neste momento, realmente, a monitorização continua, como eu estava há pouco a dizer, mas acaba por ser só arranque manual, tá bem? Ou seja, sendo as plântulas muito, muito esporádicas no terreno. Raquel, podes? Sim. Não sei se queres complementar com alguma situação. Se calhar só, pegando nos 3 exemplos que vos mostramos, só sintetizar então o que é que aprendemos daqui. Ou seja, temos áreas que estavam densamente ocupadas com áquia, tenham atenção se tiverem áreas do mesmo género com a técnica do fogo controlado, porque apesar de ser interessante contar com 2 intervenções do género dentro do tempo limite, não é? Antes que novas sementes se formem e possam ser libertadas, é difícil, bem, pelo menos na nossa região é. O que entendemos é que pode ser aplicado antes, ou seja, o corte, deixando acumular matéria orgânica na zona e depois sim fazer um fogo controlado. Portanto, aí temos um outro exemplo do género e funcionou melhor. Tenham atenção que a áquia rebenta de touça. Portanto, é cortar o mais rentinho possível, mesmo assim estejam preparados para que seja preciso fazer novos cortes em anos sequentes. Portanto, de facto, temos as equipas de trabalhadores florestais, ajuda muito nisso, mas é preciso ter essa capacidade de intervenção. E depois, lá está, vale a pena em zonas, por exemplo, como esta, em que foi feito um trabalho, não da altura do ano, em que houve mobilização, com plantação, e temos aqui resultados extraordinários. Portanto, são 3 exemplos que acho que ajuda bastante. Deixar aqui uma dica. Eu às vezes clico no botão para passar e ele não passa, está um bocadinho preguiçoso. Aqui. Uma dica importante, temos outros casos em que há exemplares isolados, portanto que até é uma prioridade em termos de intervenção, sempre retirá-los do terreno, também, portanto, nunca cortar, deixar ficar, eles vão abrir na mesma, portanto, mesmo que não
não abram e direcionem as sementes de forma tão efetiva para longe, vão abrir na mesma e vão promover novas plantas, portanto é importante retirá-los das zonas invadidas. Também isso aqui é um exemplo desse tipo de trabalho. Como disse há bocadinho e bem, aí há pouco disse bem, portanto, sempre retirar as plantas para os caminhos e para as zonas onde não possam promover a germinação. Agora vamos mudar um bocadinho de espécie, bem, e focar-nos um pouco aqui no trabalho das acácias. E eu gosto muito deste... Não é gostar muito, acho que é importante esta nota e esta história, porque às vezes nós temos algum receio de intervir em zonas já estabelecidas, digamos assim. Eu acho que todos têm a noção que as áqueas não, desculpem, austrálias, estão muito associadas a zonas de topo de montes e aparecem muito em parques de índole religiosa. Eu noto isso até noutras zonas também do país. Portanto, no nosso caso temos aqui o Parque de Santa Justa, portanto, no topo da serra havia uma série de exemplares grandes que nós portanto, associamos a sementeiros e entendemos que não fazia sentido estar a trabalhar nas encostas sem intervencionar na base do problema. Portanto, tomamos aqui a iniciativa de proceder ao corte destes exemplares de maiores dimensões. Não foi polémico, tivemos algum receio que a população se insurgisse, não foi porque como é uma área com visibilidade para o porto e envolvente, as pessoas até gostaram desse desafogo. Tem aqui uma outra imagem que vem, no fundo, o topo é a imagem anterior e aqui são as encostas, ou seja, nós temos isto na encosta, na nossa percepção, porque foram plantadas árvores com fins ornamentais na zona de parque. Então optamos por fazer um trabalho da origem e até depois para a zona envolvente. Para este trabalho tivemos então que recorrer de facto aqui ao desmonte de exemplares maiores e notamos que estes exemplares não têm rebentado, ou seja, estes exemplares já velhos, já antigos, podem ser cortados até sem uso de químico, que eles, pelo menos na nossa experiência, não têm rebentado. Este é o aspecto com que ficou depois, nota que está um bocadinho descabelado, mas entendemos que foi a melhor opção, porque de facto agora temos uma capacidade de intervir envolvente com muito mais segurança, porque não temos sempre ali os sementeiros a contribuir com novas sementes. Isto é um outro exemplo, e agora vamos passar um bocadinho para a zona mais ribeirinha. Eu vou tentar acelerar para não gastar aqui o tempo de intervenção. Também, esta é uma zona ribeirinha. Nós temos alguma dificuldade em ter imagens do pré, antes das imagens pós-intervenção. Porquê? Porque o pré é sempre assim estas cortinas que melhor chamamos e não se percebe nada do que estamos a ver, porque tudo que nós vemos é basicamente um plano e é um plano de invasoras e de exóticas. Portanto, se quem não conhece a área, não diria que ali a uns metrinhos abaixo está o Rio Ferreira, que é um rio já com alguma dimensão. Portanto, nós neste caso tínhamos intervenção de invasoras e depois fizemos também o corte de eucalipto e posso-vos dizer que esta área foi muito, muito interessante porque o município, neste caso voltamos a Valongo, o município de Valongo é proprietário da margem direita, falou com o proprietário da margem esquerda para fazer o controle das Austrálias ao que ele permitiu, e depois, vendo que o município tinha feito também o corte dos eucaliptos, tomou também ele essa iniciativa. Portanto, há aqui um efeito de contágio que acho que é muito interessante as entidades darem o exemplo, porque depois incentivam também os privados a tomar esse tipo de atitude e em conjunto temos aqui um trabalho que é muito mais coeso e entendemos como muito interessante. Encontramos espécies nativas que estavam camufladas por todo o coberto das invasoras e que nos ajudam aqui a recomeçar, no fundo, este trabalho de conservação nas margens ribeirinhas. No nosso caso, muito o freixo, os salgueiros e os amieiros. Aqui um outro exemplo, depois passo outra vez à IVA, este é também muito interessante, também no Rio Ferreira, um pouco mais a jusante, numa área que estava cerrada também com acácias, neste caso mais a mimosa, e teve aqui um trabalho muito, muito interessante que conjugou mais do que um projeto e inclusive apoio de voluntários e que hoje em dia tem um resultado muito interessante. Iva, queres contar um pouco desta história? Sim, é verdade. Realmente nós antes olhávamos para esta área e não conseguíamos diferenciar o que lá estava, face à densidade da acacial, não é? Que na área existia e que não nos deixava ver efetivamente menos os nossos sobreirinhos e os nossos carvalhos que lá já estavam instalados.
E efetivamente isto foi outro projeto que nos deu a oportunidade de controlar então, neste caso através de controle químico das acácias existentes. Não tínhamos só acácias no local, mas também tínhamos cortadéria, tínhamos a tradescância, temos também outras invasoras que falamos, como a questão da tintureira, e portanto usamos aqui diferentes metodologias de controle. Este projeto foi muito interessante porque, mais uma vez, em colaboração com os proprietários florestais, como a Raquel estava a dizer, permitiu-nos também tornar esta área uma área de fruição, que antes não era possível porque realmente não ficava transitável, e portanto neste momento passa um dos nossos percursos pedestres do parque, aqui, até porque também criaram-se, com base no projeto, criou-se umas poldras que permitem ao público transitar de margem, mas também criar efetivamente estas pilhas de compostagem, não é? Com material lenhoso que foi cortado e também criar abrigos para a fauna. Portanto, todos os nossos projetos depois também têm esta vertente de promoção da biodiversidade. Neste momento, também dizer que, ou seja, este projeto do Parque das Serras de Porto depois também teve seguimento de um outro projeto promovido pelo município de Gondomar, apoiado pelo Fundo Ambiental, que permitiu também prolongar efetivamente o controlo das acácias ao longo da margem esquerda do Rio Ferreira, neste caso, desde a Ínsula até à Ponte de Belói. Portanto, esta interação, não é? E esta conjugação de projetos são esforços muito meritórios para a recuperação também das linhas de água, nomeadamente aqui do próprio Rio Ferreira. Desde então, também o parque também incitou um conjunto de ações de voluntariado que permitiu fazer efetivamente a manutenção da área, além, obviamente, das nossas ações com prestações de serviço, o que também nos permite, efetivamente, aqui uma enorme interação e de capacitação com o público. Portanto, acho muito interessante a esse nível. Certo, e cá está o usufruto que estavas a falar há pouco. Portanto, esta é uma vista de dentro, não é? Daquela ínsula em que já conseguimos circular e está um espaço bem agradável. Bem, esta é uma outra imagem, neste caso do Rio Sousa, foi intervencionado também há poucos anos, e esta é uma foto muito recente em que de facto nós vemos alguma regeneração de acácia, mas não significativa. Ou seja, o que é que nós aprendemos daqui? Onde nós acharíamos que poderia até ser mais difícil o controle, porque há mais perto da água, poder recuperar melhor. O que nós temos vindo a aprender da nossa experiência é que vale muito a pena trabalhar margens de linhas de água. Portanto, as espécies invasoras presentes nessas margens reagem muito bem, ou mal neste caso, não é? Mas para nós reagem bem às intervenções de controle, portanto vale muito a pena. E agora só outra para terminar esta parte, e depois tenho só uns outros slides sobre envolvimento também. Tem aqui um último exemplo, voltando aqui à colega Iva. Mais uma vez, o que vemos no princípio é uma cortina, é uma área aqui muito interessante em volta de antigas lagoas relacionadas com a mineração de carvão e que estavam muito ocupadas com espécies invasoras. É a mesma área que mostrei na carta do trabalho de inventariação com drone e com fotointerpretação no princípio, em que vocês viram várias manchas diferentes e que hoje em dia está assim. Iva, queres completar? Sim, muito rapidamente. Pronto, efetivamente aqui, enquanto a área que falamos ainda agora de Belói, eu esqueci-me de dizer, efetivamente fizemos corte com a aplicação com o controle químico, não é? Nesta área nós optamos por implementar, até em conjugação com a Ela e com a Elizabeth, diferentes metodologias de controle, no sentido até da preocupação da prevenção do impacto nas lagoas, como a Raquel estava a dizer, e portanto aqui efetivamente a grande mancha existente era a acácia também, as duas espécies, tanto a Melanoxylon como a dialbata, e portanto aqui em alguma na área mais de encosta fizemos corte com a aplicação de químico na toiça, mas depois junto às lagoas fizemos descasque. E, portanto, isto também nos deu uma grande experiência, porque realmente, ainda da última, temos vindo a acompanhar esta evolução e realmente o que verificamos é que elas têm tido uma evolução muito interessante em termos de controlo e, portanto, que não tem aumentado a área. Tínhamos também aqui grandes manchas de cortadéria, porque esta área
em determinada altura teve aqui alguma acumulação de resíduos indevidamente e, portanto, as cortadérias foram proliferando e, portanto, neste caso, aqui foi metodologia do projeto fazer o arranque. Optamos por fazer uma única intervenção, que foi um sucesso, portanto, fizemos arranque e enterramento da raiz no solo e, portanto, o que beneficiou em muito, portanto, escusou de andarmos a aplicar, efetivamente, químicos e portanto, foi uma intervenção e ficaram estes núcleos resolvidos. Portanto, para nós também foi, efetivamente, uma intervenção muito interessante. Pronto, além disso, nesta área, também a continuidade do projeto permitiu-nos fazer o corte de eucalipto. Vocês não conseguem ver aqui na imagem algumas doenças do mesmo, arrebentação, não é? Pronto, e que aqui, nesta questão, também estamos a optar, antes esta área, parte dela também foi alvo de plantação de espécies nativas, mas antes vamos fazer este controle também, obviamente, desta exótica. Portanto, aqui conjugamos várias tecnologias, diferente tipo também de maquinaria, porque dependendo da topografia do solo, não é? Porque temos aqui diferentes cotas e diferentes acessos, nomeadamente junto às lagoas, para não causar erosão nas margens da mesma, portanto, depois, ou seja, as metodologias foram muito dispares em função do local onde estávamos a intervencionar. Obrigada, Iva. Sim, nós hoje estamos a focar-nos no controle assim, das invasoras, mas como vocês têm vindo a ver em várias parcelas de intervenção, temos depois o trabalho seguinte, não é? Que tem a ver com a instalação de espécies nativas, que é o nosso objetivo. Infelizmente, também motivado pela questão do controle das invasoras, temos então a remoção também do eucalipto e todo este trabalho de reconversão para a floresta nativa. Só antes de avançar, desculpa que até me apercebi agora de uma pergunta que entrou e, portanto, reforçar, sim, toda esta área privada, está bem? Por acaso aqui tivemos a sorte de ser um único proprietário, mas sim, isto implica acordos de gestão com a duração do projeto, no sentido de realmente o Parque das Serras do Porto ter permissão para intervir e, portanto, nesses acordos de gestão, nós explicitamos, não é? Todas as fases do projeto, no sentido do proprietário dar a sua anuência, está bem? Portanto, é assim que funciona. Obrigada, Iva. Então, só agora mesmo para terminar, porque acho que é importante dar nota aqui do resto do trabalho, não é? da envolvência, além da parte da intervenção em si, muito, muito rapidamente. Dá todo este trabalho com os proprietários privados. É muito, muito importante o apoio das especialistas, está aqui a colega Invasores.pt a ajudar-nos a monitorizar as áreas intervencionadas. A Portugália é uma associação local de pardais florestais que nos ajuda então neste trabalho de levantamento e contacto, e temos depois também todo o trabalho de voluntariado, está bem? Eu sei que não era o nosso objeto de hoje, mas é incontornável referir aqui que os nossos voluntários, alguns de anos, outros mais recentes, são mesmo extraordinários e têm-nos ajudado imenso a complementar o que é o trabalho das equipas profissionais, dando esta regularidade de intervenção nas áreas que é de facto fundamental para que tenhamos sucesso. Não só no controle, mas também depois nas plantações e na manutenção florestal. Associado a isto, é mesmo importante nós conseguirmos chegar às pessoas, divulgar, sensibilizar, é a nossa forma base de envolver e temos tido aqui também a felicidade, no âmbito dos vários projetos desenvolvidos, de conseguir desenvolver um conjunto de recursos que entendemos que são muito úteis. Temos aqui os parceiros também fundamentais que são as nossas escolas, os nossos professores e educadores, portanto desde brochuras, livros, manuais mais técnicos, fichas de trabalho, vídeos, muitos deles estão disponíveis no site das Serras do Porto. Se forem pesquisar encontram muitos destes materiais em PDF totalmente disponíveis e além de termos um conjunto também de outros recursos que vão por itinerância, passando por diferentes locais. Neste caso está na Quinta do Passal, que a Iva gere, mas passa pelas escolas, bibliotecas e outros locais. E alertar aqui, agora para concluir, que temos que diversificar também os meios. Portanto, nós temos um bocadinho aquela ideia de que está online, está disponível a todos, não. Portanto, temos que encontrar aqui formas, eu diria inovadoras, mas por outro lado não, se calhar são as mais básicas, portanto é o cartaz na rua, é o jornal, para chegar a um público mais alargado. E sem dúvida que toda esta forma
de atuar, eu diria que tem sido uma mais-valia. Portanto, fazendo aqui um resumo, no fundo, este trabalho com os especialistas, com os voluntários, com os técnicos dos municípios, com os prestadores de serviços, leva-nos a aprender imenso, também, a alargar também o que são as nossas perspectivas de atuação, cria-se redes, partilha-se ideias, e o facto de envolvermos as pessoas, sem dúvida, que criam um sentido de pertença muito maior. Está aqui esta imagem, não é por acaso, portanto, esta é uma pequenina área que temos junto de um pequeno rio também, que tem falópia, e está já combinado na Semana das Invasoras, por ideia de uma escola local, vamos ter aqui alunos de secundária a ajudar-nos a arrancar estas plantas e a removê-las, obviamente daqui, para termos aqui uma nova experiência, esperemos depois poder partilhar também convosco. Portanto, era isto que tínhamos para vos apresentar, e estamos agora disponíveis para questões ou trocar impressões, para aprender também convosco, obviamente. Beta, começas tu ou começo eu? Posso começar eu? Então, antes de mais, tenho que vos agradecer. Na verdade, vocês são uma fonte de inspiração e de conhecimento prático, não é? E eu acho que isso ficou bem patente. Nós temos aprendido muito com a vossa experiência de campo. E, portanto, só reforçar que essa partilha é benéfica para os dois lados. Ok, vocês não decepcionaram, ultrapassaram as expectativas. E agora temos aqui... peço desculpa. As minhas, as outras pessoas falem por elas. Mas agora vamos começar aqui a tentar gerir um bocadinho as questões que foram colocando. E, portanto, nós aqui no início temos uma pergunta da Maria Teresa Rosendo Rito, que eu não tenho a certeza, eu não me apercebi, mas a Teresa diz que num dos slides indicaram corte de sobreiros. Se cortaram, qual foi o motivo? Posso, Raquel? Eu percebi quando entrou essa pergunta. Não, tem a ver, no slide dizia compensação de sobreiros, são as áreas de compensação de sobreiros, ou seja, nós fazemos o controlo, não é, temos mais do que uma parcela nesse sentido, tanto em Valon como em Gondomar, e portanto fizemos foi o controle das invasoras, e portanto essas áreas são áreas de compensação de sobreiro. Foi isso que a Raquel quis dizer. Ok, porque eu também não, eu até estava atenta, mas não me tinha apercebido, mas acho que é bom esclarecer para não ficar no ar. Não, havia no slide do mapa, o slide do mapa não tinha só o que é de invasor estrito, tinha as nossas intervenções no geral. E de facto há algumas áreas, especialmente neste caso de eucaliptal, que vão ser reconvertidas no âmbito de projetos de compensação de sobreiro, de corte, sim, mas não no território, ou seja, são casos, Metro do Porto, há uma urbanização que necessita de cortar um certo número de sobreiros e tem que compensar, e contactou-nos nesse sentido. Portanto, nós vamos acolher esses projetos que são obrigatórios por lei no caso da necessidade de corte de sobreiros noutro tipo de intervenção. Obrigada. Tenho uma pergunta agora a seguir da Cândida Pires, que pergunta, nas áreas, eu acho que esta pergunta foi colocada quando falaram do fogo controlado para o controle das áqueas, e se depois dos fogos, não sei se ela está a falar do controle com fogo controlado ou se os fogos que possam ter, se não tem outras espécies das nossas nativas, não é? Nós somos um ecossistema de fogo, se não tem espécies nativas que também germinam rapidamente a seguir ao fogo. Pois, eu não sei se interpretei bem a pergunta, mas um fogo controlado não é um fogo florestal, não é? Portanto, nós chamamos o fogo frio, é diferente e não tem o mesmo tipo de impacto. Agora, o objetivo do primeiro fogo controlado é, de facto, promover a germinação no caso do controle das espécies invasoras, sendo que o segundo é que será para fazer essa queima das pequeninas, o tal que já vimos que nem sempre é possível. Portanto, daí que nós sugerimos, para quem quer experimentar, fazer o corte primeiro, deixando rama para ter continuidade de combustível, e depois sim experimentar o fogo controlado, que tem que ser feito por técnicos habilitados e que segue parâmetros muito próprios, que não tem nada a ver com fogos florestais.
Agora, em termos da disseminação, por exemplo, isso faz-se muito em charnecas, em zonas de charneca, nos focos controlados, que são por si habitats e espécies que reagem bem a esse condicionalismo. Portanto, elas depois, sim. São elas próprias espécies pirófitas, não é? Sim, Portanto, sim, ou seja... gostam do tratamento. Beta? Ok. Eu acho que a próxima questão que está aqui é do Dominique, e ele pergunta se, em vez de controle químico, se tentaram o uso de ágio, mas eu não sei o que é ágio. Eu acho que é alho. Alho? Há pessoas que espetam dentes de alho nas acácias para não rebentarem. Assim, nós, não é que já não tenha surgido em conversa e já tivemos a curiosidade de pesquisar, pronto, experiências, pronto, noutros países, até há quem fale que usa sal e assim, mas são coisas mais confinadas em termos de área, não é? Nós trabalhamos com áreas muito grandes, mas é uma ideia interessante para ficar aqui, se calhar para experimentarmos em outro tipo de intervenção mais restrita. Mas Há algumas nós experiências experimentamos outro na tipo Galiza também com alho e que evitam o rebentamento de algumas espécies, mas tem que ser situações confinadas, não é? Sim. Nós gostaríamos de ser possível outro tipo de abordagem que não fosse com químico e temos de facto muito cuidado ao utilizá-lo, mas repare que nós estamos numa escala, pronto, específica de atuação, pronto, e temos que ter aqui um custo-benefício também que seja comportável, não é? Nós temos que ou prestar contas, não só aos nossos superiores e aos seus presidentes, mas também às pessoas, não é? À comunidade, nós somos uma entidade pública. E, de facto, aqui o custo-benefício também tem que ser bem ponderado nestes casos, sim. Depois temos uma pergunta que está ligada a esta com a utilização de químico, que eu acho que se repete mais abaixo com outra pessoa, da Susana Saavedra, a perguntar que dose e preparação é que usam do químico. Assim, isso depende. Pronto, nós tivemos o apoio da Hélia e da Elizabeth, portanto há um caderno de encargos, depois tem em conta cada tipo de ocupação e densidade em cada parcela e depois isso é ajustado. Inclusive depende da aplicação, se é por pincelagem, se é foliar, se é também em certos casos fazemos por injeção. Nós temos um caso, por exemplo, em Ailandes, que resultou muito bem nas margens do Sousa por injeção, e vai depender de cada tipo de aplicação, sim. Mas acho que pode ir, se tiverem uma dúvida concreta, se calhar pedir aqui uma ajuda à Hélia e à Elizabeth, que são impecáveis. Ou seja, não usem isto como uma receita, por favor, porque é exatamente o que a Raquel disse. Posso-vos dar a ideia de uma ordem de concentrações, ou seja, de uma forma geral, as aplicações diretas na touça, como vocês mostraram, as imagens com o corante, até para terem certeza que estavam todas pinceladas, ronda normalmente é 1/3 de químico para 2 da água. Se forem pulverizações, como vocês fazem em alguns controlos de continuidade, é muitíssimo inferior e depende da espécie. Normalmente, se for uma acácia de albata, pode ser 2, 3%. Se for uma acácia melanoxylon, tem que ser ligeiramente superior, na ordem dos 5, 6%. Mas terá que ser sempre, tem que ter muita atenção sempre à forma de aplicação e à altura do ano em que se aplica. E depois, se for as injeções no ailanthus para funcionar é puro, mas são 1000 mililitros de químico num furinho na árvore, o número de furinhos depende do tamanho do DAP, do diâmetro à altura do peito da árvore. Se for numa acácia, que normalmente não se justifica, mas pode ser diluído, porque é eficaz na mesma. Vou ser espineta e vou dar aqui um parênteses, que eu acho que a Raquel deu a informação base, mas eu vou sublinhá-la. As receitas caseiras que aparecem porque nos inspiramos, o alho eu creio que seja inócuo, mas aparece muitas vezes pessoas a dizer que fazem com vinagre, com sal, com óleo do carro misturado. Esqueçam, ok? Há vários estudos a mostrar que a mesma concentração de um dos químicos que se usam mais, o glifosato, é menos perigoso para o ambiente e para as outras espécies do que uma concentração equivalente, por exemplo, de sal da cozinha ou de vinagre, ok? Portanto, muito cuidado com essas coisas que são vendidas como amigas do ambiente, mas podem ser altamente prejudiciais, ok?
o alho parece-me uma coisa mais tranquila. Mas não se esqueçam que os venenos mais perigosos são de origem viva, de espécies, muitas delas de plantas, ok? Portanto, não caiam em ilusões. Estou aqui a ver o chat, Ok. se quiseres, Délia, posso ir também tentando seguir. Também que podes ir vendo, sim, eu agora ia dar a palavra à Beta, mas tu lês alguma pergunta, força. Não, deixa convosco. Perdi-me, mas eu acho que o que está aqui a seguir é uma pergunta do Fernando Sousa, que pergunta se não seria mais eficaz a Associação de Municípios concorrer a uma equipa de sapadores florestais para assim desta forma ter uma forma de trabalho durante todo o ano. Mas acho que vocês já têm, não é? Sim, é assim, há sapadores florestais a atuar no território, portanto, o Gondomar tem uma equipa, Valongo tem uma equipa e Paredes conta com a colaboração em parte do ano também com outra equipa, decorrente de protocolos com as associações florestais, lá está com a Portugália e com o de Val de Sousa. Agora, os sapadores florestais, eles têm feito muito trabalho a este nível, mas eles têm um plano de ação específico e muito focado na prevenção de incêndios, portanto, eles não estão disponíveis para todos estes trabalhos. Obviamente que nós gostaríamos de reforçar a presença deste tipo de operacionais no território, mas também há regras, tem a ver com a supervisão de áreas, portanto não é assim tão linear. Nós temos agora, no âmbito do novo projeto LIFE, que vai dar continuidade a todo este trabalho. Eu não referi, pronto, lá está, foquei-me nas estratégias, mas foi falado aqui no princípio, de facto nós temos engatado vários projetos financiados, temos agora a felicidade de ter um LIFE, que não tem trabalho no terreno ainda, portanto vai ser a próxima fase. Nós até agora estivemos na parte preparatória e definição de áreas, mas que vai dar continuidade e que prevê uma equipa de operacionais de 3 elementos que vai sim ajudar e vai estar focado todo o ano neste tipo de trabalho de continuidade, e especialmente na primeira intervenção, portanto, em encontrar, não é, novas zonas invadidas e atuar em situações isoladas para prevenir novas áreas ocupadas. Posso dar aqui só mais chega? Pronto, efetivamente vejo algumas pessoas preocupadas com esta nossa intervenção de controle químico. Dizer-vos que é assim, obviamente como a Raquel já explicitou, nós estamos a lidar com projetos normalmente num curto espaço de tempo, em termos de execução, tem um curto espaço de tempo e portanto temos que obter resultados, mas isso não quer dizer que o nosso âmbito de intervenção seja exclusivamente o controle químico, está bem? Portanto, nós temos nas áreas, sempre que a densidade, não é? E que as manchas não são demasiado extensas, nós efetivamente optamos pelas metodologias de controlo manual portanto, temos tido belíssimos resultados e efetivamente também esta interligação com a comunidade e com as ações de controlo de descasque também estão sempre presentes no plano de atividades do parque, com diferentes grupos e, portanto, agradecer também a todos estes grupos que ao longo do tempo nos têm ajudado efetivamente neste desafio, porque têm sido muitos de diferentes índoles portanto, para perceberem que assim, o trabalho às vezes puro e duro inicial tem que ser feito dessa forma, mas depois há todo um conjunto de outras iniciativas que envolvem a comunidade e que efetivamente implicam estas ações de controlo manual, está bem? Obrigada, Iva. Tenho aqui um comentário do Fernando Sousa, mas que é comentário, não é propriamente uma pergunta, só dizer que o fogo controlado não chega ao solo, só vai queimando a superfície e requer várias vertentes para poder ser efetuado. E a Maria Cândida diz que algumas espécies invasoras são pirófitas, pois são, todas as que vocês chegaram a falar. Pois a Luísa Salles pergunta como é que se aplica a técnica com alho, mas eu vou deixar isto para o final porque vocês não utilizaram isto e portanto não vão responder a esta pergunta. Mas também tenho curiosidade. Eu também fiquei curiosa, mas o Dominique depois se calhar me pode explicar. Ele dá-vos os parabéns. Está aqui tenho aqui uma pergunta muito interessante da Cândida, eu não sei se vocês conseguem responder, mas eu acho que é muito pertinente, que é sobre qual é que é a probabilidade de aumento da área das serras do Porto para outros concelhos vizinhos. Enquanto área protegida, assim, a nossa área protegida surgiu com estes 3 municípios também porque há o historial da Rede Natura, não é? A Rede Natura já nos unia aos 3. E há uma unidade geológica de base a esta área protegida, portanto funciona um bocadinho também com essa lógica.
Agora, independentemente disso, nós trabalhamos muito em rede. E se estamos aqui, temos contactos com os colegas do Lessa, com os colegas de Lousada, com os colegas de Gaia, ou seja, Vila do Conde, estamos sempre, o projeto das 100 mil árvores do futuro criou muito essa interligação a nível metropolitano, portanto nós conhecemos os colegas de todos os municípios da AMP decorrente desse trabalho de expansão das faixas nativas, e sendo uma área protegida X ou Y ou Z, ou tendo essa ou aquela classificação, ou não tendo nenhuma, mas querendo conservar, nós conhecemos todos e partilhamos muito pronto, os conhecimentos entre a área metropolitana. Portanto, nem sempre temos de ter as coisas no papel para que funcionem. Eu também sou fã disso. Continuam aqui várias perguntas à volta do alho. Temos que fazer um breve discussão no final da questão de alho. Eu já estou a ficar muito curiosa. Tem a página de Facebook que nós já fomos expondo. Eu acho que já cheguei ao fim. As perguntas que estão por responder são relacionadas com a utilização de alho e onde é que funciona e que espécie é que funciona. Eu não sei qual é que é esta árvore das mariposas. O Dominique quer falar, tem o dedo levantado. Sim, eu posso falar. Disculpe, no falo portugués, pero hablo español. Entonces, yo lo que quiero decir sobre la técnica del ajo es muy sencillo. Consiste en hacer un agujero después de cortar el árbol, hacer un agujero de 20 milímetros para colocar lo que es el ajo dentro, mirando para arriba, y taparlo con arcilla. Con esto, lo que tenemos es un fenómeno que consiste en la savia bruta pasa por el ajo que está germinando con esta savia y lo transporta, como no tiene ya tronco, no tiene hojas, no tiene, o sea, lo que es la síntesis en sí, lo va directamente a llevar hacia las raíces. Lo que es importante es que esté aislado, o sea, hay que ponerlo en lo que es la circunferencia del tronco para justamente que el ciclo se haga savia bruta, va a savia elaborada hacia las raíces, pasando por lo que es, lo que es el producto químico, entre comillas, bioquímico vamos a llamar, que genera el propio ajo. Y lo que hace es que seca, envenena lo que son las raíces. Entonces, he probado, en la Universidad de La Coruña, con lo que es Buddleia, con lo que es árbol de las mariposas. Y efectivamente funciona. Se ha hecho los tratamientos y es muy espectacular porque se ve cómo crece el ajo a través de la arcilla para justamente envenenar lo que es el resto de las raíces. Yo os aconsejo probarlo, porque tiene la ventaja es que lo puede realizar con voluntarios, porque no es un producto químico que necesita un documento específico de tratamiento con productos químicos fitosanitarios. Con esto el ajo lo podéis realizar por un voluntario. Y entonces, os repito, es muy fácil. Taláis, hombre, que no sea uno de 20 metros de altura, pero hablo de lo que son de tamaño de 20, 30 centímetros más o menos de diámetro, y entonces hacéis el agujero de alrededor, lo que es en donde se encuentra la unión entre lo que es la corteza y el núcleo de lo que es el árbol. Vais metiendo los ajos, lo tapáis con arcilla para hacerlo totalmente impermeabilizado, pero de forma natural. Y entonces el ciclo sigue haciéndose antes de la cicatrización del corte
y entonces lo que produce es un envenenamiento, entre comillas, de lo que va a ser las raíces. É um envenenamento sem comilhas. ¿Cómo? Ou seja, eu acho que, pelo que eu percebi, eu já tinha ouvido falar desta técnica, mas parece-me que é equivalente, por exemplo, aos furos que se podem fazer em algumas espécies. Quando têm áreas muito extensas, o rebentamento de toças não deve ser razoável, porque é demasiado individual, não é? Para cada uma das plantas, e depois em áreas muito alargadas não deve ser fácil de custear. Bueno, de todas formas, yo os aconsejo probarlo, Sim, sim, sim. porque yo pienso que es una técnica que tiene que ser divulgada. Ahora, en acacia, no lo sé, porque ahí tenemos un rebrotamiento al nivel de raíces, no es al nivel de lo que es al nivel del tronco, ¿vale? Entonces hay que mirar si efectivamente es efectivo, pero yo pienso que es algo muy económico, que es solamente tener un taladro de batería, una broca de 20 centímetros, hacer el agujero, meter el ajo y taparlo con arcilla. Y suficiente. Entonces, hacer la prueba. Yo pienso que siempre es mejor que el glifosato. El glifosato, acordaros que necesitáis un carné especial, y no hablemos del peligro o de lo que puede ser el problema liado al producto en sí. Pero de todas formas, para manipularlo necesitáis gente especializada, cosas que el ajo no. Exato. Ok, muito obrigada, Dominique. Vale. Eu vou procurar, são estudos da Corunha, não é? Eu só tinha ouvido falar de aplicações na Galiza, mas era grupos de voluntários, precisamente, não era nenhum estudo que mostrasse a eficácia de a eficácia ou os eventuais efeitos secundários de um versus o outro, ok? Eu acho que nós estamos no nosso tempo, não é? Beta, se calhar fazemos um encerramento com a Semana das Invasoras, chamar outra vez a atenção disso. Vou agradecer muito, muito à Raquel e à Iva pela inspiração que vocês são contínua e pelo que temos aprendido com vocês e por estas palestras, e agradecer muito estes quadradinhos pretos todos que estão aqui e que não desistiram. Consegues tirar a Raquel e a Iva de destaque para aparecer nos quadradinhos? Posso tirar. Mira, Podes falar tu. acuérdate que no hablo portugués. Nós te compreendemos. Tengo un traductor aquí para ayudarme un poco, pero de verdad os felicito porque de verdad que estáis poniendo lo que hace falta para luchar contra estas plantas. Vale, pues os felicito. Vale, y yo a vuestro servicio para lo que queréis. Obrigada. E muito obrigada, Iva e Raquel. Obrigada especialmente pela vossa persistência e por continuarem a encadear projetos uns nos outros, porque é mesmo isso que é preciso, e que nós nos fartamos de dizer que é preciso e que vemos muito poucas pessoas fazer. Portanto, é fantástico ver que em alguns locais já se consegue fazer isso, já se consegue fazer gestão adaptativa e ajustar aquilo que é preciso e ver bons resultados e ver-vos com um sorriso na cara a dizer que estão algumas áreas a ficar fantásticas. Parabéns. Muito obrigada a nós pelo convite, convite e pela vossa presença sempre e apoio assíduo, não é? Sempre quando precisamos também de uma inspiração adicional, não é? Nos desafios que estas plantas nos impõem. Portanto, muito obrigada. Obrigada a todas. Temos estes resultados. Alguns avisos para o final. Aliás, vou repetir o que disse no início, porque algumas pessoas podiam não ter chegado. Estas sessões vão ser acreditadas para os professores que tiverem interesse. A participação em 3 sessões justificadas, obviamente, com a presença no relatório do Zoom e com os nomes certinhos e sem nomes duplicados de links partilhados, dão a quem
tiver interesse, direito a um certificado de ACD, portanto, de ação de curta duração. É preciso participar em 3 sessões, em blocos de 3, portanto, novembro, dezembro, janeiro, depois fevereiro, março e abril e maio, junho, julho. Portanto, se tiverem interesse, quando pedirem os certificados, para o mail que vamos voltar a pôr, quem quiser certificado tem que escrever para o mail que nós vamos colocar aqui, porque nós não mandamos certificado para toda a gente de forma standardizada. Precisa de nos dizer que quer certificado para a ACD, ok? Aliás, acho que até vou fazer isto de outra maneira. Para quem quiser certificado normal, pede para a Paula Lourenço, para o mail que eu acabei de colocar no chat. Para quem quiser certificado com acreditação, precisa de pedir para um e-mail da SPEC para depois podermos tratar do certificado das 3 ações. Além disso, quero realçar que de 13 a 21 de maio vai decorrer a Semana Ibérica sobre espécies invasoras. Estão todos convidados a participar, seja organizando atividades que podem ser muito variadas, desde ações de sensibilização, divulgação, formação, de monitorização no terreno e fazer percursos para monitorizar invasoras, ações de voluntariado para controlar invasoras. Portanto, é aberto a qualquer tipo de atividade, desde que seja sobre espécies invasoras ou com espécies invasoras. Podem-se inscrever no site que eu vou também colocar no chat. Eu já pus, Beta. Já puseste? Ok, eu tinha o chat fechado. E deixo a apresentação para daqui a um mês. No dia 17 de maio vamos ter a Joana Vicente a falar sobre modelos e várias formas de detectar e de modelar as espécies invasoras. Portanto, muito obrigada a todos e até para daqui a quase um mês. Boa noite a todos. Eu enganei-me na data ali em cima, mas já corrigi. A saia é de 13 a 21 de maio. E é elegível uma família a mapear invasoras num passeio de domingo, ok? Portanto, não é preciso nada de extraordinário e complicado de organizar. E Além de podem, que- obviamente, participar nas muitas atividades que vão de ser organizadas. Se não organizarem, podem participar nas atividades que vão ser organizadas. São todas naquele site que eu pus. Ok? Obrigada. Boa noite. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Podes Eliana, parar. já podes deixar de gravar?